Olá, tudo bem? Confesso que eu não estava preparada para fazer esse vídeo hoje, mas diante da crescente e altíssima demanda de pessoas me procurando desde semana passada, semana retrasada, sobre o tal do visto de nômade digital, eu decidi fazer o vídeo porque eu acho que vai ficar mais simples. O que eu percebi com essa crescente demanda nessas 2 semanas? Que muitas pessoas que eu percebo que não se enquadram nessa categoria de visto acreditam que se enquadram. Por quê? Ouviram informações vagas, informações equivocadas na internet, ou às vezes não foram pesquisar a fundo sobre o assunto, e aí acreditam que se enquadram nessa categoria. Então esse vídeo agora é para explicar para você o que é esse novo visto de nômade digital para viver em Portugal, certo? Bom, o que aconteceu? Há 2 semanas foi publicado o decreto regulamentar 4 de 2022. Esse decreto, ele trouxe modificações ao decreto antigo, que era o decreto que regulamentava, por sua vez, a lei de estrangeiros. A lei de estrangeiros, você já sabe que foi também alterada há uns meses atrás, que a gente já tem vídeos sobre isso aqui no canal. Então, agora, com base nesse novo decreto, a gente tem elementos mais concretos para a gente falar sobre essas novas modalidades de visto. Ainda existem lacunas que vão ser supridas quando realmente esse decreto passar a valer, que vai ser 30 dias depois da publicação dele, e aí a gente vai suprindo isso ao longo do caminho, tá? É muito pela experiência mesmo. Mas hoje a gente já tem mais elementos para trazer informação para vocês e principalmente algumas informações que já vão deixar claro quais são as categorias de pessoas que se enquadram dentro dessas modalidades de visto. Lembrando que hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar basicamente só dos nômades digitais. A principal alteração que veio com relação a essa categoria de nômade digital é a seguinte. Primeiro é a definição de nômade digital, porque não existia isso na lei antes. Então, o que é essa nova modalidade de visto? É para pessoas que têm um contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço, ou ainda têm uma empresa constituída e prestem serviço para outras entidades, numa situação de trabalho remoto, de trabalho digital, de trabalho que pode ser realizado em qualquer lugar do mundo, nômade digital, certo? Então, primeiro, a pessoa precisa ter essa prestação de serviço, seja ela por meio de contrato de trabalho, né, em caráter subordinado ou não. Segundo lugar, o que a lei, né, esse decreto regulamentar que veio, traz como definição? E aí é que eu percebo que muita gente não vai se enquadrar nessa categoria. Ele pede que, para a comprovação dessa situação, seja comprovado durante os 3 últimos meses o equivalente a 4 vezes o salário mínimo mensal português relativo à renda. Ou seja, não é um depósito numa conta portuguesa de meios de subsistência. É para comprovar que a sua renda, enquanto nômade digital, relativa a esse contrato de prestação de serviço ou esse contrato de trabalho que você tenha ou essa empresa que você tenha constituído. Então tem que comprovar que essa renda seja de no mínimo 4 vezes o salário mínimo mensal português. O que dá hoje, convertendo o valor aí mais ou menos 15 mil reais mensal. Ou seja, a sua renda proveniente do seu contrato de prestação de serviço ou do seu contrato de trabalho ou da sua empresa, que seja uma atividade remota, precisa ser de no mínimo 15 mil reais mensal. Além disso, existe o requisito do depósito dos meios de subsistência, que em alguns casos é dispensado. Então a gente tem que analisar qual é o momento, em qual caso que vai ser dispensado essa comprovação dos meios de subsistência. Se você não enquadrar nenhuma dessas categorias em que é dispensado, aí também é necessário depositar os meios de subsistência. Então são 2 coisas diferentes. Uma é a comprovação da sua renda proveniente da sua atividade remota, que é comprovado tanto com base no seu contrato, como com base nos seus depósitos, nos seus recebimentos mensais, que precisa ser comprovado os 3 últimos recebimentos mensais no valor de 4 vezes o salário mínimo mensal português. Lembrando que o salário mínimo mensal aqui hoje é 705 euros, então convertendo esse valor dá mais ou menos aí 15 mil reais mensal de comprovação. E a outra comprovação necessária são os meios de subsistência, a depender de alguns casos. Então eu trouxe essa explicação rápida, porque só isso aí já sana muitas dúvidas. Se você não preenche esses requisitos, tem outros vistos? Tem outros vistos. Por isso que é muito importante uma consulta de planejamento migratório. E é por isso que todo mundo que me procura, eu falo isso. E muitas pessoas não entendem, porque falam, não, eu sou nômade digital.
não necessariamente o visto de nômade digital vai ser o seu visto. A gente tem outras modalidades de visto. E só com base numa análise fática do seu caso é que a gente vai conseguir analisar qual é a melhor modalidade de visto para você. Por mais que você entenda que você é um nômade digital. Entendeu a diferença? Então eu espero que esse vídeo curto ajude a pelo menos sanar essa dúvida inicial, para você já ter uma noção aí se você se enquadra ou não dentro dessa categoria. Lembrando que uma análise mais profunda, individualizada, personalizada, precisa ser feita por meio de uma assessoria jurídica de um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal e um advogado, obviamente, que entenda de imigração, né? Para você ser bem assessorado. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui no comentário que eu vou ajudar vocês e vou produzir outros vídeos também sobre o assunto. Esse foi só curtinho mesmo, só pra gente esclarecer essa principal dúvida.